Primeiro eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu não vou bloquear o microfone de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram me interromper, a qualquer momento vocês podem fazer isso, ok? Também tem uma função aí no Meet, acho que vocês já conhecem, que é a opção levantar a mão. Eu escuto um sininho aqui. Então, eu ouço vocês falando. Então, eu ouço um sininho apitando aqui de vocês levantando a mão, tá bom? Então, quem tiver alguma coisa, queira falar alguma coisa, pode me interromper a qualquer momento. Eu vou começar me apresentando. Eu sou o Fernando. Hoje eu sou o CEO da Agência Tigres. Tenho 5 anos com a Agência Tigres, mas eu já trabalho na área de marketing digital há 12 anos. Eu sou formado em administração, tenho uma especialização em marketing e tenho um MBA pelo CEDEP em gestão de negócios. Apesar de eu ter essa formação em negócios, eu entrei na área de marketing digital por uma questão de coincidência. Entrei para ser administrativo numa empresa de marketing digital, mas acabei me engajando com o pessoal da área de marketing e fui me aprofundando nessa área. Comecei a trabalhar com redes sociais e comecei a trabalhar com o Google AdWords. Na época era Google AdWords e hoje o Google Ads. Na época o Google Ads ainda era lance manual, palavra por palavra. Era extremamente trabalhoso. Muito, muito mais trabalhoso do que é hoje. A gente tinha que entrar no Google Ads 2, 3, 4 vezes por dia para ir alterando o lance das palavras-chave. E aí fui ganhando um pouquinho de experiência até decidir abrir a minha própria empresa, criar minhas próprias regras, meus próprios conceitos, algumas coisas que eu não concordava na empresa que eu trabalhava. Então surgiu a Agência Tigres, que é a minha empresa. Então, a Agência Tigres é uma empresa que eu criei com o intuito de trabalhar com conteúdo. A ideia inicial era realmente trabalhar com conteúdo, era redes sociais, era trabalhar com conceito de assessoria, trabalhar mais focado realmente com a parte de conteúdo mesmo. E a parte de tráfego pago, criação de sites, seria um serviço secundário. Então, mas o mercado ele não me deixou. A parte de tráfego pago não ficou como um secundário. E hoje a Tigres serviços principais. Redes sociais ainda é o nosso serviço principal, mas o tráfego pago está em segundo lugar, realmente dominando a nossa, bem perto da parte de redes sociais ali, como faturamento da empresa. Mas a gente vai falar aqui sobre o Google Ads. Vocês já sabem bastante sobre o Meta, então não vou falar sobre o que são anúncios, para que servem os anúncios. Vamos falar um pouquinho sobre o Google Ads. O que é o Google Ads? É uma plataforma de anúncios. Ela não é concorrente do Meta Ads. Google Ads é uma plataforma de anúncios que é voltada inicialmente para as pessoas que pesquisavam no Google. Ela nasceu com o intuito de impulsionar empresas que queriam aparecer no topo do Google, mas não queriam ter que fazer o SEO, não queriam ter que trabalhar com a busca orgânica. Então, elas pagavam para colocar seus anúncios na parte de cima das buscas. Então, o Google Ads é uma plataforma de anúncios que nasceu com esse objetivo. Mas depois ela começou a se expandir. Então, hoje, o Google Ads, ela é uma plataforma que serve para você colocar anúncios em sites, aplicativos, vídeos, mapas, redes de pesquisa. E para que servem os anúncios do Google Ads? Então, a gente vai falar um pouquinho. Não é o meu principal objetivo aqui, então eu estou correndo um pouquinho nessa parte. Acho que o principal objetivo aqui é dar algumas dicas para vocês do que eu já aprendi nesses anos que eu trabalho com a plataforma.
algumas falhas que me deixam com agonia dentro de mim, mas é importante falar para vocês um pouquinho do que a gente consegue trabalhar com o Google Ads. Então, a gente consegue trabalhar com vendas, são os objetivos que a gente trabalha com campanha. Aqui vocês veem que é muito parecido com o Meta, né? Então, no Meta, a gente consegue separar objetivo de vendas, a gente consegue separar lá os objetivos de leads, de conversões, a gente consegue trabalhar os objetivos de links, cliques para o site, então aqui a gente também tem um tráfego para o site, a gente também consegue fazer um download de app, aqui a gente também consegue fazer a promoção dos apps, aqui a gente consegue trabalhar com o Google Maps, aqui a gente consegue fazer o tráfego para visitas locais, promoções, aqui a gente também consegue trabalhar com alcance e reconhecimento, tá? E aqui a gente também consegue criar uma campanha sem meta, na verdade ele me dá todas as opções manualmente. Então, consigo configurar manualmente um tráfego, um leads, um vendas nessa campanha sem meta, ok? Então, consigo definir qual é o meu objetivo. A partir do objetivo que eu selecionar, ele vai me dar várias opções aqui, tá? A mais utilizada, rede de pesquisa, rede display, Google Shop, Google Video. São as mais utilizadas, tá? O Google, ele tenta empurrar muito hoje o Performance Max. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Performance Max, vídeo, app, porque eu vou explanar um pouquinho sobre pesquisa, rede display shop daqui a pouco. O que é o Performance Max? É campanha para as plataformas do próprio Google. Ou seja, rede de pesquisa, Gmail, planilhas do Google, formulários do Google, e aquele aplicativozinho que os celulares Android, muitos celulares Android, nem todos têm, que é aquele aplicativozinho de notícias, que antes era Google News, e agora depois deram outro nome, mas é aquele aplicativo de notícias do Google. Então, esse Performance Max, você cria, basicamente, você configura várias coisas no seu anúncio, você coloca título, imagem, vídeo, texto, você faz um anúncio enorme e o Google, de forma inteligente, vai colocando o teu anúncio em diversas plataformas dentro do próprio Google. Ele vai jogando tua plataforma de acordo com o que ele entende que é interessante, ok? Vídeo é YouTube. Ele chama de vídeo, não sei, porque talvez no futuro ele queira colocar outra plataforma de vídeo aí. Mas vídeo é YouTube. App é o Play Store. Campanha Smart é a campanha de rede display inteligente. Eles separaram aí campanha Smart, campanha de rede display inteligente. O que é a campanha de rede display inteligente? É uma campanha de rede display onde o Google identifica imagens, texto de forma inteligente. Ele monta para você. Você coloca o link das páginas, ou você coloca o link do teu site, ele vai definir as páginas automaticamente. Ele cria algumas informações para você. Ele vai definir para você título automaticamente, por exemplo. E você pode definir alguns bloqueios. Eu quero que fique só essas páginas do meu site, enfim. E geração de demanda é o antigo Google Discover, onde ele vai pegar praticamente a mesma coisa que o Performance Max. Ele vai fazer anúncios para YouTube, Gmail e outros produtos do Google também. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a rede de pesquisa. A rede de pesquisa é o formato ideal para quem trabalha com prestação de serviços. Então, dentista, advogado, manutenção de ar-condicionado, hotel pequeno principalmente, que não trabalha com plataformas de reserva online, conserto de relógio, enfim, vários tipos de serviços podem trabalhar com rede de pesquisa. É uma plataforma ideal. Ele exibe anúncios para quem está procurando pelo serviço, então isso é uma vantagem absurda. Isso, para mim, é a maior vantagem em relação ao Meta. Então, eu defendo muito a rede de pesquisa quando um cliente me procura. Não, mas eu queria colocar anúncios lá no Instagram. Ah, mas qual é o teu produto? Não, eu trabalho com... sei lá. Eu trabalho fazendo bolos. E aí eu dou uma pesquisada no Google e descubro que ele tem
1000 pesquisas mensais de pessoas digitando lá no Google. Bolos personalizados na cidade X. Vamos colocar um anúncio do Google, porque você tem mais de 1000 pessoas procurando por bolos personalizados na tua cidade. Então, isso é um ponto muito forte do Google, da rede de pesquisa, porque as pessoas estão procurando diretamente isso daí. Você tem leads extremamente qualificados. Então, isso é uma vantagem muito grande. Mas qual é a desvantagem disso daí? Você tem que ter uma página de destino. Antigamente, muita gente colocava link para WhatsApp, link para Instagram. Hoje o Google está começando a bloquear. Graças a Deus. Hoje o Google está começando a bloquear. Pessoas colocavam link para o Instagram, link para o Facebook. O Google está começando a bloquear isso daí. Você tem que criar a tua própria página. E aí eu vou falar um pouquinho sobre página, aí eu vou me aprofundar melhor com vocês daqui a pouco. Tá? Hoje o Google permite um monte de recursos que você pode colocar. Você pode colocar uma foto. Na verdade, você pode colocar várias fotos. E aí o Google vai selecionar várias fotos para vocês. Tá? Ele vai permitir vocês colocarem formulário de lead, como tem lá no Meta. Só que o do Google eu não gosto muito. O do Meta você tem uma ferramenta um pouquinho melhor para você ver os leads que chegam. Você consegue baixar no Excel e tal. O do Google eu não gosto muito. Ele fica meio perdido dentro da plataforma do Google Ads. Eles não precisam melhorar isso. Ele permite colocar site links. Ele permite colocar... Site links são esses... Deixa eu ver se eu consigo botar um laserzinho aqui para melhorar. Ele permite colocar site links, que são esses aqui, ó. Implantes, estética dental, implante dental. Quando você clica nessa página aqui, por exemplo, estética dental, você vai para uma página específica de estética dental desse rapaz aqui, desse doutor Rafael Damaro. Tá? Aqui eu coloquei uma pesquisa qualquer. Pesquisei por dentista em São Paulo. Tá? Coloquei que a minha localização estava como se eu estivesse em São Paulo, só para fazer a pesquisa. Mas eu estou em Recife. Então aqui ele colocou os vários site links para ajudar a pessoa que está pesquisando. Ok? Então, ele tem frase de destaque. Aqui, nesse exemplo, não tem ninguém que tem frase de destaque. Mas frase de destaque, por exemplo, ele aparece aqui com uma corzinha cinza um pouco mais claro. Várias frases de destaque. Ele pode colocar, por exemplo, estacionamento gratuito. Então, você pode acrescentar várias frases de destaque. Preço. Você trabalha com preço fixo, ele pode colocar vários preços, promoções, Black Friday, preço promocional, Depô, 10% de desconto. Ele pode trabalhar com endereço. Então, você pode colocar já diretamente o endereço do local. Geralmente, com o celular funciona melhor. Você pode colocar também o número de telefone diretamente. Então, quando a pessoa está acessando pelo celular, já fica o número de telefone aqui. A pessoa clica, já faz a ligação e já entra como uma conversão lá no seu relatório do Google Ads. Então, já entra como uma conversão quando a pessoa faz a ligação. Principalmente se for Android. Quando é iPhone, eu não sei se ele consegue identificar. Até o pessoal do Google tem dúvida se consegue identificar essa conversão se for um telefone Android ou um telefone iPhone. Mas se for Android, ele consegue identificar. E você consegue definir o tempo de conversão. Se é 15 segundos, 30 segundos, a duração da chamada. Você define isso aí. Tá? Ele permite também que você exiba os seus anúncios em sites parceiros e permite que você converta também em rede display. Ele pega esse textinho aqui e essa fotozinha aqui que você usa e converte para anúncio de rede display. A sua rede de pesquisa se transforma numa rede display automaticamente, sempre que você tiver dentro do seu orçamento. Ó, não está tendo muita procura aqui, o Google automaticamente joga o seu anúncio para uma rede de display. Para aproveitar, já que você não está tendo muita procura. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre rede display. Bom, a rede display ela é mais barata. A rede display a gente compara muito com os anúncios básicos lá do Instagram e Facebook. Ela tem mais ou menos o mesmo custo, mais ou menos o mesmo tipo de alcance, assim, em termos de qualificação do lead, tá? Enquanto a gente tem numa rede de pesquisa, a gente consegue, assim, de cada 10 leads que chegam aqui numa rede de pesquisa, a gente, pelo menos assim, média de clientes meus, a gente consegue cerca de 25% qualificados
Quem chega numa rede display vai chegar aí 10, 7%, 7,5% qualificado. Às vezes 2,5%. Depende muito também do mercado. Então, o índice de qualificação de uma rede display é muito mais baixo do que uma rede de pesquisa. Então, vai variar muito do que você vai trabalhar isso aqui. Geralmente, a rede display eu trabalho com campanha complementar. Ó, já estou tendo resultado legal na rede de pesquisa. Minha campanha está com a mensagenzinha lá escrito, limitada pelo volume de pesquisa. Ou seja, o Google está me dizendo que já não tem muita gente procurando pelo meu serviço. Já estou com essa limitação. Então, agora eu preciso encontrar novas formas. Então, eu vou usar a rede display. Tá? Porque aí eu preciso acrescentar, eu preciso de mais lead, eu preciso gerar mais retorno para o meu cliente. Ok? Geralmente, o Google vai me liberar anúncios responsivos. O que é um anúncio responsivo? Aqui eu não consegui um print para mostrar para vocês. O anúncio responsivo eu vou colocar fotos em 2 formatos, um quadrado e um retangular. Vou colocar títulos, vou colocar textos, vou colocar a logo da minha empresa também em formato quadrado e retangular. E o Google vai montar o meu anúncio automaticamente. E aí esse anúncio vai aparecer em aplicativos que utilizem anúncios do Google, no YouTube, por exemplo, vai colocar em sites. Então, o meu anúncio vai aparecer. Eu ainda consigo utilizar formatos antigos como esse banner da Elsevier aqui em cima. Eu ainda consigo utilizar, mas ele só trabalha em cima de download por demanda. Ele vai ter um botãozinho lá de upload manual e eu vou conseguir fazer o upload das minhas imagens manualmente lá sob demanda. Mas, por padrão, você já não vê mais um botão de criar anúncio por imagem, por banner. Que antigamente tinha um botãozinho lá de criar anúncios em banner. Agora não tem. Ele fica meio que escondido. Porque os anúncios responsivos já se mostraram melhores. E você também consegue exibir os seus anúncios, como eu disse, lá no YouTube. Ok? E aí você tem um outro principal, né, dentre os 3 principais que eu falei para vocês. A gente tem o Google Shopping, que é o ideal para e-commerce. Tá? O Google Shopping, ele é muito simples de ser configurado. Muita gente pensa que, putz, isso aí deve ser um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. Para quem usa sites em e-commerce, loja integrada, nuvem shopping, é só você colocar o script lá e ele basicamente já vai carregar as informações para você. Tem um passo a passo, você vai seguindo, bota o script, dentro do loja integrada nuvem shopping, ainda mais fácil. Você ainda conta com o suporte da galera lá da loja integrada do nuvem shopping e você consegue integrar isso lá no Google sem nenhum problema. Eu só tenho um probleminha com o Google Shopping, daí é a própria plataforma. Eu acho que os anúncios do Google Shopping ainda tem que melhorar muito. Ele ainda exibem, por exemplo, se você digitar... aqui nesse caso, não, um tênis Nike ele não mostrou, mas eu já digitei, por exemplo, televisão Samsung e ele mostrava anúncios para mim, televisão Panasonic, LG. Então o Google ainda tem que melhorar um pouquinho com relação a isso daí. Mas já melhorou muito. Melhorou bastante. Tá? Hoje ele já mostra muito mais televisão Samsung do que o Panasonic quando eu digito televisão Samsung. Mas até o ano passado ele estava bem ruim. Beleza. Entendi um pouquinho. Então vocês já conseguiram entender. Eu vou parar um pouquinho para perguntar se alguém tem alguma dúvida que quer esclarecer um pouquinho melhor para entender o que é o Google Ads, quer tirar alguma dúvida mais a fundo antes de seguir aqui. Se alguém tiver quer algum esclarecimento antes da gente seguir, o momento é agora. Fabrício? Boa noite, meu nome é Boa Fabrício. noite, Fabrício. Muito interessante e a aula está sendo bastante proveitosa, estou aprendendo muito. E eu achei interessante a parte que você falou sobre mostrar para o cliente quantas pessoas estão buscando um determinado produto, né? Seria em que local que a gente, algum site específico do Google, que a gente pode digitar lá e saber quantas pessoas estão procurando determinado produto? Tá. No próprio Google Ads, você tem um planejador de palavras-chave, tá? Quando você abre o Google Ads, você tem uma partezinha lá em cima que tem configurações. Você tem várias opções. Uma dessas opções é planejador de palavras-chave. Nesse planejador de palavras-chave, você tem a opção, você tem 2 opções.
Você tem uma opção que é verificar volume de pesquisa. Você pode clicar nessa opção. Mas geralmente eu utilizo a opção de procurar palavras-chave, ideias de palavras-chave. O que é essa ideia de palavra-chave? Por exemplo, você trabalha com uma loja de venda de carros usados. O seu cliente tem uma loja de venda de carros usados em Taubaté. Então, você vai lá e coloca compra de carros usados em Taubaté. O Google vai lhe sugerir outras palavras-chave que as pessoas costumam digitar quando estão procurando carros usados em Taubaté. Porque você não tem ideia muito, mas as pessoas são extremamente criativas quando procuram coisas no Google. Então, tem gente que coloca assim, carro com pequenas avarias em Taubaté. Carros em promoção. Carros de leilão em Taubaté. Que são ideias que você pode utilizar, né? Tem gente que está procurando carro de leilão, por exemplo, que pode ser uma ideia para o seu cliente de carro usado. Então, quando você faz esse levantamento, ele vai lhe mostrar uma planilhazinha, tipo uma planilhazinha, com linhas e colunas. Ele vai lhe mostrar a palavra-chave e a média mensal de pesquisas dessa palavra. Bem simples. Bacana. Isso dentro da plataforma E a do partir Google dessa Ads. planilha, você pode criar um plano. E nesse plano você já pode criar até o seu anúncio diretamente. Você seleciona lá, tem as caixinhas de seleção, você seleciona as palavras-chave que você quer e já coloca lá, criar um anúncio ou então criar um plano a partir disso. Bacana. Essa Muito parte é bem obrigado, simples. Fernando. Tranquilo. Alguém mais tem mais alguma dúvida? Podem ficar à vontade. Nicolas. Fala, Fernando. Beleza? Beleza, Nicolas. Fernando, eu estava vendo que você estava falando sobre o anúncio de rede de pesquisa, que também dá para fazer a otimização para a rede de display, né? Isso. Quando a gente está fazendo umas campanhas, eles perguntam, você quer otimizar o CTA e colocar para a rede de display, né? Tem essa pergunta. Eu sempre tive dúvida de colocar, porque ele fala, vou usar o orçamento que sobrou. Exato. Esse orçamento que sobrou, ele vai criar um anúncio de display com a base do que eu já tenho na rede de pesquisa, certo? Exatamente. Como é que eu posso saber quanto ele vai gastar, tipo assim, nessa rede de display? Porque é uma coisa que parece que ele só quer pegar o dinheiro que sobrou da rede de pesquisa, tacar no display e esperar que tenha um CTA, né? Ele não vai lhe dizer não. Mas vamos imaginar o seguinte. Ele, em determinados dias, vamos supor, vou trabalhar com a ideia aqui que eu usei com o Fabrício de carros usados. Beleza. Então, vamos dizer que você tem um orçamento aí, R$300 por dia para trabalhar com os carros usados em Taubaté. Em determinado dia tem pouca busca. Então, nesse dia, você gastou R$200. Então, se até meio-dia, mais ou menos, tá? Tô colocando assim, obviamente que o algoritmo do Google ele já vai identificar que o volume está pequeno e ele automaticamente já vai começar a direcionar para a rede display. Mas vamos dizer que nesse dia ele vai identificar que você só vai gastar R$200, então ele vai alocar R$100 e vai começar a jogar os seus anúncios para a rede de display. Sim. Então é mais ou menos o cálculo que ele vai fazer, mas o algoritmo vai fazer isso automaticamente para você. Entendi. Mais à frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu não indico usar a rede de display quando você está fazendo anúncio de pesquisa. Eu vou explicar um pouquinho por quê, mas eu indico você não usar e economizar essa verba. Perfeito. Eu só mostrei lá que é possível fazer, mas eu não indico. Tá, perfeito. Valeu. Obrigadão. Tranquilo, Nicolas. Vamos lá, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, só levanta a mão. Aparentemente ninguém. Então vou seguir, ok? Vamos lá. Beleza. Então vamos seguir. A gente já sabe um pouquinho sobre o Google Ads. A gente já sabe o básico. Esse é o mais importante. Vamos começar então pelo começo. A gente não começa pelo Google Ads, não começa configurando o anúncio. A gente começa analisando nossa página de destino.
Lembra que eu falei a vocês que a gente precisa de um site, a gente precisa de uma página de destino. Não necessariamente um site. Pode ser uma landing page, ok? Aqui eu estou mostrando para vocês 2 exemplos, tá? Aqui eu tenho uma landing page de um cliente meu. Apenas para respeitar a nossa LGPD, eu ocultei aqui o print da tela desse cliente. Isso aqui é uma landing page de um cliente meu, que a gente mesmo fez essa landing page, tá? E aqui a gente tem um desempenho de 87%, com 100% de acessibilidade, 100% de prática recomendada e 100% de SEO. E aqui a gente tem uma página do próprio Google. Olha que legal. Uma página do próprio Google que só tem 40% de desempenho. Por que eu estou mostrando esses 2 exemplos para vocês aqui? Que nem sempre o desempenho é tão importante, ok? Mas ele é muito importante. O Google não se preocupa muito com desempenho, porque o Google já é o Google. O Google está nem aí para desempenho, certo? Se você for olhar a página da Coca-Cola, talvez a página da Coca-Cola eu não olhei, mas talvez a página da Coca-Cola tenha um desempenho horrível, porque a Coca-Cola já é a Coca-Cola. Ela está nem aí para desempenho. Mas se vocês pegam uma pequena empresa, vocês precisam do desempenho. Ah, mas o meu cliente tem uma página no Wix que está com desempenho de 40. Tá, dá uma olhadinha na página no Wix do teu cliente. Vê se tem algum plugin do Google Maps você possa tirar. Vê se tem algum plugin lá que ele está colocando nos posts do Instagram, os posts do Facebook dele, que você possa tirar. Tenta dar um enxugado máximo, tirar o máximo desses plugins que ele coloca lá. Porque esses scripts ocupam espaço. Ah, o cara está colocando um vídeo dele do YouTube lá na página dele. Tira. Manda ele colocar um link para o YouTube dele direto. Para não ter um vídeo do YouTube. Porque esse vídeo do YouTube vai só para recarregar. Você não sabe o quanto de script é necessário para um vídeo do YouTube ser carregado dentro do teu site. Tá? Então, uma coisa muito importante é você se preocupar com o teu desempenho da tua página de destino. Certo? Ah, o cara tem uma página inicial muito sobrecarregada, mas a gente consegue fazer uma outra página. Beleza, então faça uma outra página. Certo? Faça uma nova página e nessa nova página você tenta deixar ela o mais leve possível. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês um exemplo de uma página. Antes disso, aqui embaixo, vocês têm alguns segundos mostrando aqui. Esse aqui de baixo, que é o Speed Index 2.8. Aqui, o pessoal do próprio Google diz, o desempenho ideal é vocês abrirem aqui o Page Speed, versão celular, isso aqui tem que dar até 3 segundos. Esse é o desempenho ideal, tá? Já participei de eventos do próprio Google e eles mandam você abrir o site da sua empresa e ver se isso aqui está dando 3 segundos. Porque 3 segundos é o tempo que você precisa abrir um site e esse site tem que carregar totalmente. Se não carregou totalmente, pode ser que o cliente do teu cliente não tenha uma boa experiência com o site dele. Ok? Mas vamos para outra coisa aqui. Olha só, isso aqui é um site do meu cliente que eu modifiquei, tá? Troquei a marca dele aqui, troquei algumas informações para a gente analisar algumas coisas. Isso aqui é só a parte inicial do site dele. O cliente não precisou descer a barra de rolagem. O usuário que entrou nesse site aqui pelo anúncio não precisou descer a barra de rolagem. Aqui já é a tela inicial, que ele não desceu a barra de rolagem, tá? Ele já tem a palavra para a chave principal. Então, vamos pegar o exemplo lá. Loja de carros usados. Então, aqui em cima, nesse minha palavra-chave principal, já vai estar escrito bem grandinho aí, ó. Carros usados em Taubaté. Então, minha palavra-chave principal, falando sobre o meu serviço, dando destaque no produto principal. Você vai colocar lá, por exemplo, aqui você encontra os melhores carros usados na cidade de Taubaté. Ok? Formulário de contato. O pessoal odeia formulário de contato. Não sei por que odeia o formulário de contato. Putz, mas não é melhor colocar só o link do WhatsApp? Não é melhor você colocar o link do WhatsApp também? Coloca o formulário de contato, pô. Toda vez que eu coloco o formulário de contato no site dos meus clientes, tem gente entrando em contato pelo formulário. Significa o quê? Significa que alguém quis entrar em contato pelo formulário e significa que se você não tivesse colocado o formulário, alguém deixaria de entrar em contato com você. Então, coloca o formulário. Coloca o formulário também. E aí, falando nisso, vamos observar algumas coisinhas aqui. Olha só.
Quantas formas de entrar em contato eu coloquei aqui, sem que o cara tivesse que descer a barra de rolagem desse site? Olha lá em cima. Ligar agora, converse com a gente, formulário de contato, botão de ligar aqui, botão do WhatsApp e um chat lá embaixo, olha lá. Facilite o cara entrar em contato. Mostre quem você é. Coloque tua palavra-chave principal, coloque o que você está falando e coloque várias opções de contato para o cara entrar em contato com você. Não coloque chamada grande, botão call to action lá embaixo, formulário de contato lá embaixo. Não, facilite a vida do cara. Facilite. Página que converte, ela tem que ter uma opção de contato prática. Ela tem que ser leve e ela tem que ter opção de contato prática. Ok? Beleza, fiz isso. E agora, o que é que eu faço? E agora tem 2 códigos que você precisa aprender a copiar e colar. Quando você cria a sua conta no Google Ads, você tem 2 opções. Você pode pegar o código do Google Ads e colocar no site, ou você pode criar um Google Tag Manager. Anotem aí, Google Tag Manager. O Google Tag Manager, ele não serve só para o Google Ads. Ele serve para tudo. Você pode colocar o script do Pixel do Facebook através do Google Tag Manager. E eu faço isso. Eu coloco o script do LinkedIn Ads através do Google Tag Manager. Eu coloco o script do Twitter Ads dentro do meu Google Tag Manager. Eu coloco o script do meu chat, esse chat que está lá embaixo, dentro do meu site, e que eu tenho também. Eu coloco usando o Google Tag Manager. Eu uso tudo no Google Tag Manager, porque eu só preciso colocar o script do Google Tag Manager no meu site, ou eu preciso só pedir para o dono do meu site, ou dono do site do meu cliente, colocar o Google Tag Manager, e eu não preciso mais ficar pedindo para ele mais nada. Porque é um saco ter que ficar pedindo. Só, bicho, coloca o Google Tag Manager aí, por favor, e eu não te peço mais nada. Acabou a minha preocupação. Certo? E depois que eu coloquei o Google Tag Manager, aí vem um segredo de tudo. O Google te ajuda. Coloquei o Google Tag Manager. Se você não souber colocar e não tiver um suporte para isso, tem vários vídeos no YouTube que você pode procurar. Tá? Mas basicamente é isso aqui, ó. Botei um códigozinho. Os sites que eu crio, eu já deixo prático, tá? Quando eu crio um site, sou eu mesmo que manualmente, tá? O pessoal aqui na Tigre já coloca uma função dentro do gerenciador para o cara colocar lá, ok? Aí vai de cada desenvolvedor, de cada agência que vai criar site. Mas você vai copiar um código que é igual esse aqui, mudando somente esses números, esse códigozinho aqui, mas é idêntico. Vai colocar isso aqui na área que ele pede, que é aqui antes do fechamento da rede e logo na abertura da body. Vai colocar lá o código Google Tag Manager. E o resto, como é que eu configuro? Como é que eu configuro as conversões? Você vai pedir para o Google. E como é que você pede para o Google? O Google, primeiro, que tem um 0800. Ele dá suporte de tudo em horário comercial. Tô com uma dúvida agora aqui, como é que eu faço? Por exemplo, vocês me perguntaram aqui como é que vê as palavras-chave lá, a audiência. Você pode ligar para o 0800 do Google e perguntar. Eu não sei criar uma campanha de vídeo. Fernando lá falou que tem como criar campanha de vídeo, mas ele não explicou, porque não era o objetivo da palestra. Como é que eu faço? Eu vou ligar para o 0800 e vou perguntar. Porque o 0800 vai te ajudar com tudo. Eu vi que no final da palestra, o Fernando me mostrou lá que tem um curso do Google. O Google dá curso de graça. Mas eu não tenho paciência de ver o curso. Como é que eu faço para criar uma campanha de display aqui? Eu vou ligar para o 0800 e vou aprender. Eles vão me ensinar, eles vão dar todo passo a passo. Você pode compartilhar a tua tela com eles e eles vão dizendo, clica nesse botão, tá vendo aquele botão ali no cantinho da tela, lado direito? Clica lá. E eles vão lhe dando tudinho, passo a passo. Desde que não passe de 1 hora da conversa deles, tá? Mas agora eu quero aprender o tag. Como é que você faz? Quando você ligar para o 0800, você não consegue falar diretamente com o time da tag. Mas o time de suporte do Google consegue agendar um horário com o time de tag. E aí o time de tag vai te ajudar a gerenciar todas as tags que você precisa. Então você não precisa ser nenhum desenvolvedor. É nisso aqui, é nesse suporte aqui, que eu digo que a meta tá engatinhando. Me desculpe vocês que adoram a meta. A galera aqui deve estar querendo me matar.
Mas a Meta engatinha nisso aqui. Suporte do Google não tem como combater. Não dá. Não dá. O suporte deles é muito superior, é muito superior. Você tem um 0800, pô, que você liga a qualquer horário comercial. Meus clientes, eu tenho um consultor do Google que fala comigo no WhatsApp, pô. Eu chego para eles e digo, ó, fulano, tô com uma dúvida aqui, meu cliente e tal, o resultado caiu, dá uma ajuda comigo aqui, marca uma reunião comigo. Ele vai lá, eu tenho um horário tal dia, tal hora. Pode ser, pode ser. Eu marco uma reunião com ele e faço pelo Meet e a gente resolve o problema. Eu não tenho esse suporte com o Meta. O Meta, às vezes, aparece um bannerzinho lá quando entra na conta de anúncio, dizendo aqui, ó, solicite um agendamento com suporte. Aí o suporte liga para você no horário agendado, marca uma nova conversa em outro dia e não liga mais. O suporte do Meta, às vezes liga, às vezes não liga, né? A gente não confia em nada. Mas desculpe aí vocês que adoram o Meta. Vamos lá. Já tem uma página de destino. Beleza. Minha pasta está configurada, já coloquei os scripts. E agora? O que eu vou fazer? Comece pela localização, pelo idioma e pela programação dos anúncios. Cara, vocês não têm ideia o quanto tem de anúncio que não configura localização. Vocês não têm ideia. Se vocês entrarem no Google agora e pesquisarem alguma coisa, sem colocar o nome da cidade que vocês estão, bota qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu fiz o teste. Enquanto estava montando aqui essa apresentação, eu resolvi fazer um teste. Eu escrevi advogado. Eu só escrevi o nome advogado. E apareceram 4 resultados para mim de anúncio. O primeiro, eu moro em Recife. Eu estou em Recife. O primeiro é de Caruaru. 130 quilômetros de Recife. Beleza. É muito comum, cara do interior, querer mostrar os seus anúncios para a capital. Eu até entendo. O outro era de Recife. Massa. Isso tá ok. O outro era de Itu, em São Paulo, velho. E o outro era de Natal, no Rio Grande do Norte. E eu cliquei nos dois. Eu fiz os dois caras perderem dinheiro. De Itu não era cara, era uma mulher. Eu fiz a mulher de Itu perder dinheiro. E eu fiz o cara de Natal perder dinheiro. Eu não. O gestor de tráfego deles fez eles perderem dinheiro. Porque eu não vou contratar o cara de Itu, a mulher de Itu, e não vou contratar o cara do Rio Grande do Norte, de Natal. Vocês não têm ideia. Qualquer coisa que vocês digitem aí, muito provavelmente vai aparecer anúncio de um lugar muito distante de onde vocês estão. Então não esqueçam de colocar a localização. Certo? Então isso é uma dica que nem precisava eu falar, mas eu tenho que falar porque a galera não faz. Então se eu não falar, eu tenho medo de vocês também não fazerem. Certo? Idioma. Por que idioma é importante? Tá? E isso vale para o Meta também. Ok? Por que idioma é importante? Porque tem muita gente que compra celular importado e não configura idioma. Então, o computador também importado não configura idioma. Então, vocês acabam pegando gente que está com o idioma configurado em inglês ou espanhol e acabam digitando a pesquisa e vocês podem perder essa galera aí. De preferência, vocês podem excluir a parte de idioma, que aí ele fica sem configuração nenhuma de idioma, ele bota todo mundo. Isso também vale lá no Meta, é a mesma coisa. Programação. Isso aqui também. Puta merda. Isso aqui a galera também não configura. Eu também acho que deveria ser padrão. Eu não precisaria explicar isso aqui. Mas a galera não faz. A quantidade de cliente que chega para mim dizendo que chega muita gente de madrugada quando ele não pode atender e depois perdeu o cliente, não é brincadeira. Eu disse, tá, mas por que você não configurou o horário? Não, eu falei pro cara configurar, mas ele disse que não podia. Porra, como é que ele disse que não podia? Que é o básico que eu faço. Se você não pode atender, não adianta. Tem uma consultoria, que foi um cliente meu que participou de uma consultoria, e depois ele me repassou essa informação. Que ele diz o seguinte, o tempo ideal de atendimento num chat, ou num WhatsApp, ou num direct no Instagram, é 3 segundos. Esse é o tempo ideal de resposta quando alguém fala com você. Quando um cliente fala com você. Se um cara falar com você de madrugada, tu tá dormindo, você consegue bater esse tempo? Você não consegue bater esse tempo. Então tu tá fazendo teu cliente perder dinheiro, porque ele não vai conseguir
fazer esse atendimento, e a possibilidade dele fechar um contrato nisso aí é pequena. Vai fazer ele perder dinheiro. Maximiza o dinheiro dele. Isso é uma dica que não vale só para o Google, tá? Na verdade, todas essas dicas aí não valem só para o Google. Vale para qualquer tipo de campanha que vocês estejam fazendo. Vale para Meta, vale para Google, vale para LinkedIn, vale para Twitter, vale para tudo. Ok? Configurem o horário para que eles possam atender. Ah, eu tenho um cliente meu que quer que o anúncio fique 24 horas. Ele configurou lá um chat dele com algumas respostas automáticas e vem dando certo, né? O cara mandou uma mensagem, aí a resposta automática diz: estamos ausentes, por favor, deixe o seu número de telefone. E por incrível que pareça, no caso dele, 99% das pessoas realmente deixam o número de telefone. Mas por experiência própria, a maioria não deixa. Mas no caso dele, vem funcionando bem, realmente. Mas vocês podem testar. Vamos lá. Palavra-chave, tá? Aqui é que eu começo a discordar um pouco do Google. E é aí que vocês têm que tomar cuidado. Por que eu digo que tem que tomar cuidado? Se vocês quiserem tirar a certificação do Google, que é gratuita, se vocês quiserem tirar a certificação do Google, pode ser que apareçam algumas perguntas falando sobre palavra-chave, que é ideal, né? Correspondência ampla, alguma coisa assim. O Google, ele costuma lhe sugerir colocar a palavra-chave de correspondência ampla. E eu discordo do Google. Eu acho que você perde dinheiro. Ok? Eu acho que vale mais a pena você colocar 25 palavras-chave, entre aspas, correspondência específica, do que você colocar uma única palavra-chave de correspondência ampla. E eu vou explicar o porquê. Por exemplo, se você escrever aí, nesse meu exemplo que eu coloquei, advogado previdenciário, entre aspas, e a pessoa digitar, eu tirar as aspas. Se eu tirar as aspas e alguém digitar advogado tributarista, pode ser que apareça o teu anúncio. Advogado familiar, pode ser que apareça o teu anúncio. Advogado criminalista, pode ser que apareça o teu anúncio. Porque a correspondência ampla, ela pode colocar o teu anúncio para pessoas que estão pesquisando algo levemente parecido com o teu anúncio. Às vezes vai aparecer o teu anúncio para alguém pesquisando assim, concurso para advogado previdenciarista no órgão X, ou previdenciário no órgão X. E pode aparecer o teu anúncio. Porque a correspondência ampla, ela geralmente, e isso é um ponto que o Google piorou muito ultimamente, é que a correspondência ampla, ela está considerando 5% de correspondência real com o teu anúncio, com o que você quer, com a tua palavra-chave. Então, tá aparecendo coisas que não têm a menor relação com o teu anúncio, aparecem. Então, eu prefiro realmente que você coloque palavra-chave entre aspas. Em alguns casos, eu prefiro que você coloque as chaves, como a gente está vendo nesse de baixo aí, ó, empréstimo consignado. Qual é a diferença entre as aspas e as chaves? A diferença é a seguinte: as aspas, se você escrever advogado previdenciário, ele vai aparecer, por exemplo, advogado previdenciário em São Paulo. Ele aparece. Preço de advogado previdenciário. Ele vai aparecer o teu anúncio. Agora, se eu colocar as chaves, onde tem aí, ó, empréstimo consignado. Se eu escrever empréstimo consignado, ele aparece. Agora, se eu escrever empréstimo consignado em São Paulo, ele não aparece. Porque ele só vai aparecer se tiver exatamente esse termo digitado. Nada antes e nada depois. Ok? Vamos lá. Aqui eu já falei com relação às variações. Então, coloque entre aspas, mas coloque várias variações. Então, coloque entre aspas, advogado previdenciário na cidade, advogado previdenciário no seu bairro. Então, em São Paulo, no bairro X, em São Paulo no bairro Y, e vá colocando várias variações. Mas a minha dica
Tá? O que eu aprendi é você ser mais específico, o máximo possível. Coloque várias variações, mesmo que o Google coloque lá que essa palavra-chave recebe poucas pesquisas, pouco volume de pesquisa, certo? Mesmo que o Google coloque lá para você que você precisa, coloque essa palavra-chave como correspondência ampla. Dispense isso. Diga, não quero. Okay? Eu acho que eu vou falar mais um pouquinho sobre essa questão das sugestões do Google. Outra coisa, isso aqui é algo básico. Isso aqui, há 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com AdWords, eu já usava. E a galera hoje em dia não usa. Me surpreende demais, me surpreende muito. Palavra-chave negativa. A galera não usa. Não usa. O que é palavra-chave negativa? Vamos supor que você tá fazendo o seu anúncio aí para vender carro de passeio, tá? Ou então vamos supor que você está vendendo um SUV. E aí você percebeu que no seu anúncio de SUV tem muita gente digitando carro de passeio, mas você não quer que a pessoa digite isso. Então você vai lá e digita passeio e ele vai bloquear. Tudo que você digitar, todo mundo que digitar a palavra passeio, independente do que a pessoa digitar antes ou depois dessa palavra passeio, ele vai bloquear no teu anúncio. Ou seja, o seu anúncio não vai aparecer para as pessoas que digitarem essa palavra. Certo? Ah, mas às vezes a pessoa vai digitar lá carro SUV passeio. Aí eu quero que o meu anúncio apareça. Mas eu não quero que o meu anúncio apareça para quem digitar o nome carro de passeio. Ah, beleza. Então eu vou colocar só o nome carro de passeio, entre aspas. Porque aí ele vai bloquear exatamente esse termo aqui. Ok? Então ele vai bloquear carro de passeio preço, venda de carro de passeio. Mas ele vai exibir, por exemplo, se eu colocar venda de carro, passeio de carro. Ok? Agora, mas aí eu também não. Tem certas coisas que eu quero permitir que a pessoa digite. Eu só não quero realmente que a pessoa digite carro de passeio. Mas se a pessoa digitar carro de passeio preço, eu quero que apareça meu anúncio. Beleza, então vamos colocar entre chaves. Apenas carro de passeio. Aí ele só vai bloquear carro de passeio. Se ele digitar qualquer outra coisa, por exemplo, carro de passeio para aluguel, preço carro de passeio usado, ele vai exibir o anúncio. Palavra-chave negativa. A galera não usa. Usem. Anota isso. Usar a palavra-chave negativa. E anota isso. Usem o tempo todo. Ok? Vamos lá. Revisem constantemente os termos de pesquisa. E aqui é interessante. No Google, quando você faz uma campanha de rede de pesquisa, lá na barrinha lateral do Google, quando você clica em palavras-chave, você tem 3 opções. Uma é palavras-chave, outra é palavras-chave negativas e a outra é termos de pesquisa. Termo de pesquisa é tudo que as pessoas digitaram na busca do Google e o seu anúncio foi exibido. Então você sabe exatamente o que as pessoas digitaram no Google para aparecer o seu anúncio. Você vê muita bizarrice. Então, às vezes o seu anúncio é exibido, por exemplo, vou usar o exemplo desse carro de passeio aqui, e às vezes o seu anúncio é exibido com pessoa que coloca assim, carrinho de mão de passeio para 2 pessoas. Tu fica olhando o que a pessoa digita para o teu anúncio aparecer e você fica imaginando o que passa na cabeça dessa pessoa. Você, porra, velho, eu nunca imaginei na minha vida que alguém digitaria isso no Google. Então, assim, revise o tempo todo esses termos digitados. No começo da campanha, tente revisar isso todos os dias. Todos os dias. Depois, tente revisar pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias,
mas sempre abra os termos de pesquisa. Porque tem muita coisa que você nunca pensou que as pessoas poderiam pesquisar, mas elas pesquisam. Palavras-chave que você não conseguiria imaginar. O povo é muito criativo. E aí você pode até usar alguma palavra-chave interessante, que não passou pela sua cabeça, ou você pode usar alguma palavra-chave que você precisa bloquear. Em alguns momentos, não é nem a pessoa, às vezes é o Google. Você percebe que o Google exibiu o teu anúncio por uma coisa que você não queria que ele exibisse. Por exemplo, eu tenho um cliente meu que eu não quero que o anúncio dele apareça para uma cidade aqui que é paulista. E hoje, o anúncio dele apareceu com uma pessoa que digitou a palavra-chave paulista. E isso não acontecia há mais de 2 anos. Mas apareceu o anúncio dele com uma pessoa que digitou a palavra paulista. Eu digo, putz, alguém digitou a palavra paulista. 2 anos não, 5 anos. Esse cliente está comigo há 5 anos e nunca uma pessoa tinha digitado isso. Então fui lá e bloqueei a palavra paulista. Porque eu estava lá revisando. E esse cara está comigo há 5 anos. E eu continuo abrindo os termos de pesquisa e revisando sempre. Para vocês verem como é importante manter a revisão o tempo todo. Não importa quanto tempo esse cliente está com você. Certo? E também podem ter várias ideias boas. É como um brainstorm constante. É um brainstorm constante. Você vai ter ideias boas de palavras que você pode utilizar e você pode ter ideias boas de coisas que você vai ter que bloquear. E aqui vem aquilo que eu falei para vocês. O Google, ele não é 100% de confiança. O Google ele inventou uma área chamada recomendações. É uma invenção muito boa. Só que eles inventaram de dar um percentual para vocês. Essa parte de recomendações, ele lhe dá uma nota. Se você abaixar de 70% nessa nota, o teu anúncio pode começar a perder relevância. Significa que você precisa abrir o anúncio do teu cliente o tempo todo. Não vou dizer o tempo todo, todos os dias. Mas você precisa abrir regularmente o anúncio do teu cliente para ver se essa nota não está muito baixa. Porque se abaixar 70%, o anúncio pode perder relevância. E pode começar a cair. Ou aumentar o custo. Muitas dessas recomendações, você vai colocar lá, dispensar. E ele pergunta, por que você quer dispensar? Porque isso não é relevante para a minha empresa. Na outra semana, ele vai colocar de novo essa recomendação para você. Que são essas recomendações? Aqui eu coloquei algumas recomendações que ele costuma colocar para você. Por exemplo, aumentar o orçamento. Às vezes você tem um orçamento de R$ 300 por dia. O teu cliente está no limite dele. Ele não tem orçamento maior. Aí quando você vê lá a sugestão do Google que você aumente seu orçamento de 300 para 850 por dia. Porra, não dá. Então você dispensa isso aí. Na outra semana ele está sugerindo de novo. Certo? Então você tem que ficar dispensando. Mas você tem que abrir e tem que dispensar. Ele fica sugerindo que você crie uma campanha de performance max. Mas aí a gente entra no mesmo critério de orçamento. Ok? Se você não tem orçamento para criar uma campanha de performance max, não vai adiantar. Agora, óbvio que se você tiver orçamento, ok, você pode criar essa campanha de performance max, desde que você consiga se estruturar para isso. Como eu disse, uma campanha de performance max, você precisa de vários recursos. Você tem texto, imagem e vídeo. Incluir na rede de display. Aqui eu digo, ó, campanhas de rede de display, para campanhas de rede de pesquisa, geralmente, tá? Elas gastam mais e geram leads desqualificados. O que eu sugiro quando você faz uma campanha de rede de pesquisa? Mantenha rede de pesquisa. Outra sugestão que eu dou, não use parceiro, tá? O que são esses parceiros do Google? Não sei se vocês já entraram em algum site em que tinha um campo de busca dentro desse site e que esse campo de busca ele era feito pelo Google, era gerenciado pelo Google. Geralmente, esses sites que têm um campo de busca usando o plugin do Google são sites pequenos, sites amadores, e que muitas vezes são sites meramente publicitários que só querem ganhar dinheiro com propaganda. Então, assim, quase sempre, esses cliques que vêm desses sites daí, eles não são bons.
não são bons. Eu não sugiro utilizar esses sites. Esses parceiros do Google já perderam a credibilidade há muitos anos. O Google parece que fecha os olhos e não revisa. Então, eu não utilizo parceiros do Google, parei de usar há muito tempo, e eu não uso campanha display para rede de pesquisa. Se eu quiser uma campanha display, eu crio uma campanha especificamente para rede display. Eu não pego a minha campanha de pesquisa e coloco para rede display para não utilizar o orçamento. Eu prefiro economizar o valor que está lá, tá? Deixo o dinheiro guardado na conta, não gasto o dinheiro do meu cliente, eu zelo pelo valor do meu cliente estar lá. Eu digo ao meu cliente, ó, esse mês a gente vai colocar menos porque a gente teve pouco volume de pesquisa. Ou então de cliente, ó, esse mês a gente continua colocando o mesmo valor, eu vou criar uma campanha nova para a gente ganhar mais cliente porque a gente está usando pouco naquela. Mas eu não coloco isso aí. Certo? O consultor do Google ele vai ligar para você e vai dizer para você que você fazer isso, mas você não vai fazer. Você vai dizer para ele, não vou fazer. Porque não vale a pena. Ah, mas por quê? Porque eu já testei e vi que não vale. Aí ele vai dizer, então beleza, então você já testou? Já testei, não vale. Tá bom, então tranquilo. Ok? Ele vai lhe sugerir também que você pegue as suas palavras-chave que estão específicas aqui e coloque para correspondência ampla. Já falei para vocês. Isso não dá bom resultado. Se você colocou específica, é porque você quer que fique específica. Porque quando você coloca, por exemplo, ó, aqui eu botei até um exemplo legal. Se você pegar advogado previdenciário e colocar sem as aspas, ele pode colocar advogado criminalista ou vai colocar concurso analista previdenciário. Putz. Se o cara é o meu cliente, ele é um advogado previdenciário, e ele começar a receber clique e lead para ele, de gente procurando vaga porque quer fazer um curso para concurso de analista previdenciário, ou está procurando advogado criminalista, eu perdi meu cliente. Ele vai procurar outra agência. Então eu quero manter minhas aspas lá. Não vou aderir a essa sugestão. Tá? Ativação de recurso automático. Essa ativação de recurso automático é uma coisa muito legal. Isso aqui é interessante, mas você também tem que ter muito cuidado. Por quê? O que está lá nesse recurso automático? Aumentar o orçamento automaticamente. Nunca marque essa opção. Incluir rede de pesquisa incluir rede display para campanha de pesquisa automaticamente. Nunca marque essa opção. Alterar a correspondência de palavra-chave para correspondência ampla automaticamente. Nunca marque essa opção. Então, assim, tem vários recursos lá que são interessantes de você marcar, certo? Mas você precisa analisar com calma. Sugiro você fazer o curso do Google, aprender exatamente o que é cada coisa, pensar com calma, ou entrar em contato com o suporte do Google para entender o que são cada um desses recursos. Você tem, por exemplo, lá, quando você cria uma campanha, você tem as campanhas de maximizar por conversão, maximizar por cliques. Geralmente, as campanhas que você faz, elas vão para maximizar conversões. Tá? Hoje em dia, a gente ninguém usa mais maximizar por cliques. Então, você tem uma campanha de maximizar conversões, e quando você começa a campanha de maximizar conversões, você não tem um CPA desejado. O que é um CPA desejado? Um CPA desejado é o quanto você quer gastar por cada lead recebido. Eu tenho uma campanha de R$100 por dia e desejo que cada lead meu custe no máximo R$15. Mas quando você está começando uma campanha agora, você não sabe. Então você vai deixar esse CPA desejado em branco. Quando você já está com a campanha rodando há uma semana, 15 dias, você já vai ter uma ideia de quanto está custando o teu lead. Está custando 17, 18, 13. Então você já pode preencher o seu CPA desejado. Lá no recurso automático, você pode dizer para o Google, preencha o meu CPA desejado automaticamente. Por que isso? Porque, por exemplo, às vezes você não tem tempo de ficar olhando. Se o seu lead está custando uma média de R$13, o Google vai preencher o seu CPA desejado com mais ou menos R$12 ou R$12,50. Quando ele faz isso, ele vai tentar aumentar a performance, que hoje está em R$13 por lead, para reduzir para 12 ou R$12,50 o teu lead. Então, esse recurso automático seria legal. Certo? Mas você tem que fazer isso com muito cuidado e analisar realmente quais são os recursos automáticos que você vai utilizar. Ok?
Deixa eu só tomar um gole de água. Vamos lá. Teste. Faça teste. Isso eu digo para tudo. Para tudo. Não é para Google, não é para Meta, e às vezes não é só para anúncio. Testar é importante para tudo. Então, se você está fazendo uma campanha de rede de pesquisa, já está dando certo, você quer variar. Quero testar, o Google fica me insistindo para eu colocar correspondência ampla. O que eu faço? Eu tenho um cliente meu que está comigo há 5 anos, foi meu primeiro cliente, e a gente testou uma vez fazer correspondência ampla, por insistência do Google, e deu muito errado. Foi que me traumatizou. Mas a gente resolveu fazer. O que a gente fez? Criamos uma nova campanha. A gente deixou aquela campanha que a gente chama de campanha padrão. É o nosso carro-chefe, é o nosso pote de ouro. A nossa campanha que a gente não mexe para nada. Quando um consultor do Google entra em contato com a gente, diz, essa aqui a gente não mexe. Bora falar das outras. Tá? Então a gente criou uma nova campanha para correspondência ampla. A gente colocou uma única palavra-chave lá e deixou rodar. Foi bloqueando várias palavras até a campanha começar a rodar bem. Depois de bloquear muitas palavras-chave. Adicionamos outra e a gente foi melhorando ela. Depois, chegando em um determinado patamar, vamos começar a rede display, porque a gente também já tinha tentado uma rede display, também já tinha dado errado. Vamos tentar uma nova rede display? Vamos tentar uma nova rede display. E a gente começou devagarzinho, em determinadas regiões, fazer uma rede display bem focada em apenas uma localidade, com um valor bem pequeno, porque tem não sei se vocês já chegaram a aprender sobre isso, mas tem uma coisa chamada aprendizagem de máquina. Alguém tem dúvida sobre o que é aprendizagem de máquina, ou já sabem o que é? Se alguém não souber o que é, quiser levantar a mão para mim, eu posso explicar aqui. Mas se todo mundo souber, é só ficar em silêncio. Quer que eu fale então, né? Beleza. Então, vamos lá. Aprendizagem de máquina não é uma coisa do Google, não. Tá? Aprendizagem de máquina é o nome que se dá para a inteligência artificial da plataforma. O que é isso? Vamos supor o seguinte. A plataforma ela precisa aprender. Vocês já estão familiarizados com o Meta. Então, vamos supor que vocês coloquem um anúncio do Meta. Vocês têm um cliente de vocês que é dentista. Então, vocês colocam um anúncio do dentista e o Instagram vai jogar esse anúncio para uma porrada de gente que vocês selecionaram lá, com idade de 18 a 45 anos, que mora na cidade X lá que vocês selecionaram, que atende os critérios que vocês colocaram lá, desde que vocês fizeram a análise de vocês lá, preencheram o briefing e identificaram que o público-alvo de vocês está dentro daqueles determinados critérios de correspondência e tal. Só que ainda assim o seu público tem, sei lá, 3 milhões de pessoas, ok? Então, o Instagram vai começar a exibir teu anúncio para pessoas basicamente aleatórias dentro daquele público de 3 milhões de pessoas. E ele vai começar a exibir teu anúncio. Dessas 3 milhões não, dessas pessoas que ele vai começar a exibir teu anúncio, algumas vão ter reações. Algumas vão clicar no teu anúncio, outras vão reagir ao teu anúncio, curtir, compartilhar ou comentar com o teu anúncio, outras vão se transformar num lead, vão enviar mensagem para o teu cliente. O que é que ele vai fazer com isso? Ele vai aprender. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar a exibir, eu vou começar a analisar o comportamento dessas pessoas. Como é o comportamento das pessoas que se transformaram em leads? É X. Então, eu vou começar a exibir os anúncios para mais pessoas parecidas com X. E as pessoas que interagiram? Eu também vou exibir um pouco mais dos meus anúncios para as pessoas que se parecem com Y. E vou deixar um pouquinho mais para as pessoas que clicaram no meu anúncio, mas não fizeram nada. Então, eu vou começar a preencher aqui
a minha inteligência de máquina, eu vou começar a aprender quem é realmente o público que vai comprar desse meu anunciante. Então, aprendizagem de máquina é o nome que se dá para essa aprendizagem da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial da plataforma, seja qual for a plataforma, ela vai aprender com essas pessoas que estão interagindo com o anúncio, para que o anúncio tenha cada vez mais eficácia. Entendeu? Então, isso é aprendizagem de máquina. Por isso que a gente sempre diz, precisa de um tempo de maturação, precisa de um tempo de aprendizagem. Essa aprendizagem é a aprendizagem de máquina. É o tempo que o anúncio precisa aprender. Então, o Meta pede um tempo mínimo de 15 dias, o Google pede um tempo mínimo de 15 dias, o TikTok pede um tempo mínimo de 30 dias, e cada plataforma pede o seu tempo mínimo de aprendizagem de máquina. Para que a plataforma possa pegar as pessoas que clicam, que interagem, que se transformam em leads, para poder saber qual o comportamento dessas pessoas e possa exibir o seu anúncio para pessoas mais parecidas com essas. E aí ter mais eficácia no seu anúncio. Ok? Então, acho que ficou mais alguma dúvida sobre a aprendizagem de máquina? Está tranquilo, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre os testes aqui. Tá? Então, assim, voltando a falar sobre o exemplo desse meu cliente aqui. Então, a gente fez uma campanha, tá, de rede display. Vou voltar à campanha de rede display que a gente começou. A gente colocou um valor pequeno nessa campanha de rede display. Por que a gente colocou uma campanha com um valor pequeno na rede display e não com um valor elevado? Esse meu cliente tinha um orçamento elevado. A gente poderia colocar uma campanha de R$300 por dia. Só que se a gente colocar uma campanha de R$300 por dia, a gente praticamente ia perder os R$300 todos os dias. E aí você coloca isso no mês e, enfim, prejuízo enorme. Então a gente pegou uma campanha e colocou primeiro por R$50 por dia. Tá? Por quê? Porque a gente começou a fazer com que a máquina começasse a aprender. Começou a chegar lead desqualificado. Então a gente começou a fazer bloqueios. Comecei a fazer bloqueio de canais, comecei a fazer bloqueio de sites. E comecei a fazer com que a plataforma tentasse não exibir meus anúncios para aqueles lugares que eu não queria. Então o Google começou a aprender. E aí a minha rede display começou a melhorar. Ou seja, eu comecei a dar meios para a minha aprendizagem de máquina ser melhor. Rede display tem uma aprendizagem de máquina maior, tá? Não é de 15 dias, é de 30 dias. Mas dependendo do público que você está trabalhando, você precisa de um tempo bem maior. Tem casos aí que você precisa de pelo menos 90 dias para você ter uma maturação mais interessante. Eu estou com uma campanha de vídeo de um cliente aí que até hoje a gente ainda está aprendendo. Eu estou com uma lista de bloqueios aí com mais de 19 mil canais do YouTube crescendo. Então, assim, vai fazendo teste aos pouquinhos, por isso que eu coloquei aqui, ó. Converse com o seu cliente, veja se ele consegue subir um pouquinho o orçamento para você ir fazendo novos testes, já que aquela campanha já atingiu um nível de maturação interessante. Não tente mexer naquela campanha. Ela já está numa maturação boa. Faça teste, crie uma campanha nova. Putz, fiz uma coisa legal nessa campanha aqui que pode levar para aquela outra. Então, você pode tentar colocar naquela outra se você tiver certeza. Isso vai melhorar aquela outra campanha. Mas se aquela campanha atingir um nível de maturação interessante, você não mexe nela. Tá? Então, você pode fazer campanha de vídeo. Certo? Campanha de vídeo, ela é interessante. Hoje, eu estou percebendo que a campanha de vídeo, ela está me trazendo leads mais qualificados do que a campanha de display. Eu estou conseguindo uma qualidade muito boa de leads, melhor que campanha de display. O único cuidado que você tem que ter é que campanha de vídeo também aparece em televisão. Então, se você for configurar a sua campanha de vídeo para lead, você não bota televisão. Tá? Você pode colocar uma campanha de Performance Max, que aí você vai aparecer para YouTube, para Waze. Lembrando que não tem mais Waze Ads.
O Waze não faz mais anúncio, você faz o anúncio pelo Google Ads, colocando dentro do Performance Max. Então, você pode colocar campanhas para Google Maps, planilhas e outros documentos do Google, Gmail e outras plataformas aí do Google, né? Outras, YouTube, enfim, Google News. E aí eu coloco uma frasezinha aqui que eu acho interessante. Se você não tiver vários anúncios depois de alguns anos, eu até coloquei 10, mas vamos botar até mais. Eu tenho um cliente meu que tem muito mais do que 10. Se você não tiver vários anúncios pausados porque deram errado, é porque você não está fazendo o seu trabalho suficiente ou esse cliente é que não está pagando o suficiente. Tá? Eu tenho um cliente meu que não paga o suficiente, eu não consigo fazer teste para ele. Não tem problema nenhum em admitir isso daí. Mas testar é fundamental. Você não testa, você não consegue sucesso. E isso não se trava ao Google, tá? Isso vai até na vida de vocês. Eu até estava comentando com o Gilberto que eu estou fazendo um novo teste para mim. Eu estou querendo expandir a Tigres para o mercado internacional. Se eu trabalho online, por que eu não posso expandir para o mercado internacional? Eu vou fazer um teste. Eu já comprei um domínio internacional, vou criar uma landing page e vou fazer uma campanha no Google Ads. E vamos ver o que é que dá. Me custa o quê? O custo da campanha, pô. Eu já sou o profissional que faço os anúncios. Beleza. Eu preciso de um curso para dominar o Google Ads? Olha, se você quer dominar o Google Ads, vou dar duas opções. Ou você encontrar alguém que esteja disposto a lhe dar uma verba só para você fazer testes e aprender, ou você faz um curso, pega as dicas que eu lhe dei agora, nessa palestra, e já começa com um bom resultado na sua primeira campanha. Tá. E quem é que dá esse curso? O Google. E quanto custa esse curso? Custa nada. Custa de graça. E como é que eu faço esse curso? Aqui, ó. Google Skillshop. É uma plataforma de cursos do Google, onde você não só faz o curso, como você também tira a certificação do Google. Certo? Vocês vão clicar só no que está nesse marcadozinho aqui, ó. Esses que estão meio sem cor aqui, eles não funcionam, não tem nada dentro deles. Então, você pode vir aqui, ó, certificação Google Ads, e você vai ter lá certificação de rede de pesquisa, certificação de rede de display, certificação do Google Shop, certificação de pesquisa avançada, certificação Performance Max, certificação, enfim, de tudo. Vocês vão fazer o curso e vão poder tirar a certificação, se quiserem. Certo? E como é que faz a certificação? Como é que é a prova? Depende da prova. Por exemplo, a prova de rede de pesquisa é uma prova de 100 questões, eu vou já dar uma adiantada aqui. É uma prova de 100 questões que você tem 120 minutos para responder. Ou seja, é 1 minuto e alguns segundos, né? Para você responder cada questão. Então, você tem que estar sabendo de tudo. Deixar aqui, caso vocês queiram ler o QR Code aqui, é só ler esse QR Code e você já vai para a página do Skillshop em português. Ou então você bota no Google Skillshop. Ok? Vou falar um pouquinho só sobre a certificação. Então essa certificação é aquela que eu posso colocar o Google Partner no meu site? Não. Para você ser Google Partner, além de você ter que ter pelo menos 3 certificações como essa, dentro da sua empresa, você precisa de um CNPJ. Então, você ou um funcionário da sua empresa, carteira assinada ou sócio da sua empresa, precisa ter 3 certificações ou mais do Google. Você também precisa ter um cliente que esteja investindo dentro da sua empresa. Pelo menos $10.000 por mês nos últimos 3 meses. Se eu não me engano, são 3 meses nos últimos 6 meses. Mas tem as regrinhas que lá no Google tem realmente explicando. Mas tenho quase certeza que são $10.000 nos últimos 3 meses. Tá? Para você ser Google Partner. Tem outras certificações lá, tem certificação para você ser professor do Google. Aí você paga uma taxazinha de $10, $20, dependendo do certificado que você vai tirar para ser professor do Google. Eu não sou muito bom de estudar sozinho.
Então, eu vou comprar um curso lá no Hotmart. Não compre, não. Eu não aconselho. Eu já dei uma olhadinha em alguns cursos do Hotmart e eu, particularmente, não gostei de nenhum. Assim, entre os cursos do Hotmart e o Skillshop, eu prefiro que você fique só no Skillshop mesmo. Mas eu já fiz um curso na Gullback. Quando eu fiz o curso com a Gullback, quem pagou foi o Google mesmo. Então foi gratuito. E foi muito bom. Foi muito bom. O pessoal foi realmente foi um curso intensivo, foram 2 dias. Começou assim, começava às 8 da manhã até às 19 horas. E foi pesado. Foram 4 certificações. E a gente fazia o curso e depois ele dava o tempo da certificação. E eu lembro que eu tirei 3 certificações, uma eu não consegui. Você tem que tirar 8. Tem que acertar 80% da prova. Não lembro se hoje ainda é 8, mas eu acho que ainda tem que aceitar 80% da prova. Se você não conseguir tirar a certificação, não tem problema. Em 7 dias você pode tentar de novo, é de graça. Mas, assim, se quiser pago, pode entrar no site dessa galera aí da Gullback. Mas acho que a Skillshop já é suficiente para vocês se garantirem. Ok? E agora eu vou dar mais um espaço. Eu acho que as dicas que eu dei aqui já vão... Algumas estão muito na contramão do Google. E acho que já são suficientes para vocês já terem uma ideia. O resto, o Skillshop ensina, e o que o Skillshop não ensina, acho que eu consegui passar uma ideia. E aí, quem quiser falar mais alguma coisa, eu vou deixar espaço para vocês levantarem a mão. Tirarem dúvidas. Nem Gilberto? Janaína? Oi, Janaína. Pode falar. Não sei se o microfone está ligado. Acho que o microfone de Janaína está desligado. O Fernando, Oi. alguns pontos aí para observar. Assim. Existe uma certa similaridade entre algumas coisas que você falou e a questão do Facebook. Por exemplo, quando você falou ali dos idiomas, né? Eu até escrevi, eu até escrevi no texto aí que eu passei para eles que eles deixassem justamente todos os idiomas por causa dessa questão aí que muita gente compra um iPhone, sei lá, um celular sem ser no Brasil e não altera o idioma, né? Exato. É óbvio que tudo que você tem apresentado, tudo que você tem apresentado aí é legislar em causa própria, né? Em relação ao seu autoconhecimento no Google, mas eu não sei se você vai falar, o grande diferencial é o que você falou, né? De suporte do Google assim, imbatível. Mas, assim, quando eu comecei a mentoria com eles, eu passei aquele documentário da Netflix chamado O Dilema das Redes. Tu já deve ter assistido, né? Na verdade, não. Basicamente, ele mostra o poder das redes sociais, né? Aí, assim, eu vi muita coisa bastante interessante que o Google tem como diferencial em relação ao Facebook. Mas você, pela sua experiência, qual é a comparação que você faria no fator da base de dados do Facebook? Eu considero que a base de dados do Facebook
ela é imbatível, cara. Isso aí, o Google ainda não tem a quantidade de informações invasivas que o Facebook tem. Aí, não sei se você incluiu na sua palestra, mas não sei se você concorda ou discorda comigo. Como é que está o Google em relação à quantidade de informação que ele consegue obter dos usuários, já que o Facebook tem o poder das redes sociais e o Google não? Boa pergunta. Muito fraco. Muito fraco. Lá no Google, você ainda consegue, tem um filtro lá. Você consegue selecionar faixa etária, sexo, faixa de renda, por exemplo. Mas quando você puxa um relatório, ele vem, por exemplo, 95% de faixa de renda desconhecida, 93% idade desconhecida, 85% sexo desconhecido. Entendeu? Então, ele realmente não tem essa identificação. Mesmo que seja usuário de Android, ele não consegue identificar. Mesmo que seja usuário de Gmail, ele não identifica. Essa identificação é muito fraca. A maioria dessa tentativa aí que ele faz, de identificação, é por estimativa, é com base em comportamento. Então, não funciona. Mesmo quando você usa como filtro, ele não vai funcionar muito. Mesmo que você coloca lá, que, por exemplo, geralmente eu coloco os meus clientes para não exibir anúncio por 50% de menor renda. Mas eu sei que não vai adiantar muita coisa. Porque eu não posso desmarcar o desconhecido, porque o desconhecido representa mais de 90% do público. Então, nesse ponto, não tenho como competir com meta. Que é com público-alvo, eu não consigo. Público-alvo, o Google, ele não consegue puxar. Então, e você vê alguma mudança nesse sentido, não? Alguma forma do Google conseguir captar mais informação? Ou, resumindo, o cara tem que ser 50-50, saber Google e Facebook seria o ideal para poder ter uma empresa, um equilíbrio. São complementares. São complementares. Você tem que entender que o Google, você tem que trabalhar em cima de comportamento de pesquisa. Você não consegue trabalhar em cima de comportamento social. Por exemplo, enquanto o Google você trabalha em comportamento essa pessoa, por exemplo, comportamento de remarketing, né? Então, são pessoas que acessam determinados sites. Eu consigo saber, por exemplo, hoje em dia, 99,9% dos sites utilizam o Google Analytics dentro da sua plataforma para saber os dados. Então, o Google sabe. Eu consigo pegar um site, por exemplo, eu consigo botar, por exemplo, Coca-Cola. Então, eu consigo chegar lá, se o meu cliente for a Pepsi, eu consigo colocar no meu anúncio, eu quero pessoas, num público semelhante às pessoas que acessam o site coca-cola.com.br, por exemplo. Entendeu? Porque ele vai saber as pessoas que acessam o site Coca-Cola, porque o site da Coca-Cola tem um Google Analytics lá dentro, então ele sabe as pessoas que acessam o site Coca-Cola, e ele vai colocar as pessoas com público semelhante. Eu consigo fazer um público semelhante, né? O que o pessoal costuma chamar muito de público lookalike, né? Eu consigo criar um público semelhante ao público de pessoas que acessam o site Coca-Cola. Então eu consigo fazer esse tipo de planejamento, mas eu não consigo puxar por faixa etária, não consigo puxar faixa de renda, esse tipo de comportamento eu não consigo, mas o comportamento de navegação, o que essa pessoa procurou, que site essa pessoa acessou, que tipo de produto essa pessoa está buscando comprar, eu consigo. Então, é esse tipo de pensamento que você consegue trabalhar em cima do Google. Se você conseguir filtrar isso, o Google é a melhor plataforma. Mas se você não, eu preciso trabalhar o meu público, o público do meu cliente, obrigatoriamente eu tenho que filtrar a faixa etária, por exemplo. Eu tenho que filtrar somente homens ou somente mulheres. Eu não consigo fazer um anúncio sem fazer esse filtro. Então você não consegue trabalhar com o Google. Mas é quase impossível você não pegar esse tipo de comportamento, né? Janaína está perguntando aqui, eu não entendi a parte de transformar em português. Não sei que parte foi essa. Eu acho que ela está falando a questão da configuração do idioma, né? Quando a gente está configurando o idioma anúncio, ele por padrão, ele vem selecionado o idioma português,
e a gente seleciona também lá inglês e espanhol, ou a gente pode desmarcar o português para deixar por padrão todos os idiomas. Já no Facebook a gente não tem isso, não. A gente ou escolhe uma linguagem ou todos os idiomas. Nicolas, tem alguma pergunta aí, Nicolas? Paula, Oi, boa noite. Tá ouvindo? boa noite. Estou ouvindo sim, Paula. Pronto. Eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente vai lá no planejador de palavras-chave e faz a busca pelo segmento, né, pelo nicho, aí ele mostra quantas pesquisas tem aquele nicho, né? Aquela palavra-chave. Aquela palavra-chave, sim. Pronto, advogado, tem lá 5.000 buscas no mês, enfim. Só que muitas vezes tem poucas buscas, tem 10 buscas, 20 buscas, 30 buscas, 50. Tem, muitas vezes. E aí tem. eu te pergunto, compensa anunciar no Google com essas buscas pequenas? Compensa. Eu acho que é o seguinte, você tem que pensar. Lembra quando eu falei de você procurar colocar palavras sinônimas? Então, por exemplo, você vai colocar advogado. Seu advogado, vamos dizer, sei lá, em Curitiba. Então, você vai colocar advogado em Curitiba, advogado, você vai colocar a função do advogado. Vamos dizer que ele é criminalista. Advogado criminalista em Curitiba. Advogado criminalista. Então, você diversificar, tá? Você começa com um orçamento pequeno. Então, você vai colocar lá 10, 15 reais por dia e vai analisando realmente o que é que está chegando de cliente. Tem muito caso que vai chegar pouco. Beleza. Chegou pouco. Mas não significa que não compensou. Significa que você já está aproveitando tudo que o Google estava oferecendo na rede de pesquisa. Então, você vai aproveitar agora outros meios. Mas meu cliente tem um orçamento de 2.000. Beleza. Estou gastando 300 reais aqui na rede de pesquisa. Então, vou usar o resto do orçamento com outras coisas. Eu posso usar uma rede de display, eu posso usar no Instagram. Então, eu vou agora diversificar. Mas não significa que não vale. Significa apenas que você pode usar apenas um orçamento menor. Mas você acha que eu devo colocar todo tipo de segmento no Google ou Não, vai usar o segmento do seu cliente, depende do que o seu cliente faz. Porque tem o Qual desejo e a necessidade, né? o que o seu cliente realmente é, qual a especialidade dele. Porque, geralmente, advogado, a gente não vai colocar advogado. Né? Ele é advogado. Não coloca advogado. Tem um escritório de advocacia, pela minha experiência, não é um escritório de advocacia só advogado. Você tem que pegar qual é a especialidade dele. Né? Ele é o quê? Ele é trabalhista. Então, você vai colocar apenas advogado trabalhista. Então, bloqueie tudo que não for advogado trabalhista. Porque senão você vai gerar cliques inválidos e leads inválidos, vai fazer seu cliente perder dinheiro. Entendi. Tranquilo. Ok? Ok. Próximo. Alguém mais? Fabrício. Fernando, no Meta, Oi. no Meta a gente tem a biblioteca de anúncios, onde a gente pode identificar os anúncios de concorrentes, de outros produtos, de outros parceiros. O Google tem uma plataforma que a gente possa fazer uma pesquisa nesse sentido também e poder identificar possíveis anúncios, até para ver o modelo que o pessoal está trabalhando na parte de propaganda. Olha, tem alguns serviços terceirizados que dizem que faz isso, mas eu particularmente nunca testei. Mas o próprio Google não. Ele não fornece. O próprio Google, na verdade, ele nem dá o teu próprio anúncio. Se o seu anúncio não estiver rodando, porque tem uma funçãozinha lá que é você ver o seu anúncio, como está o seu anúncio online, né? Se você tiver acabado o seu saldo no dia, ele nem mostra o seu anúncio online, como é que ele está sendo visto.
Então, no caso, uma forma de a gente ter uma noção seria de pesquisar, de fato, pesquisar de fato. informalmente, e procurar Exato. manualmente. Exato. Mas tem plataformas que você pode dar uma pesquisada, né? Eu já vi, mas nunca testei, né? Mas já via várias plataformas dizendo que você consegue fazer pesquisa de como estão os anúncios dos seus concorrentes, mas eu confesso que nunca testei. Nunca tive essa paciência de testar essa galera, não. Mas, de repente, tem algum que funcione, tem algum que seja legal. Mas eu nunca testei porque eu acho que eu nunca vi necessidade. Mas lá no Google, você tem uma funçãozinha lá no menu lateral que é com relação à concorrência. Você consegue ver, por exemplo, a sua relação com o concorrente. Deixa eu lhe dizer o nomezinho exato aqui, agora que fugiu da cabeça. Eu vou lhe dizer agora, viu? Deixa eu só abrir aqui que eu vou lhe dizer o nome dessa função, desse botão. Informações de leilão. Se você for na opção informações de leilão, você tem algumas informações que são interessantes. Então você vai ver, por exemplo, o nome, o site do teu concorrente e o que está acontecendo entre você e seu concorrente. Você vai ver, por exemplo, quantas vezes o seu concorrente ficou entre as 4 primeiras posições, né? Que ele mostra a taxa da parte superior da página. Ele fala a taxa da parte superior da página são as 4 primeiras posições. Taxa de sobreposição, ou seja, quantas vezes esse teu concorrente ficou à tua frente, né? Parcela de impressão, ou seja, nas palavras-chave que você deveria aparecer, quantas vezes o teu concorrente também apareceu e quantas vezes você apareceu, entendeu? Então tem essa opçãozinha aí, você não vê o anúncio dele, até porque o Google trabalha com anúncio dinâmico, né? Você coloca 20 títulos, 4 textos, e o Google monta dinamicamente. Então, você não consegue ver exatamente como é que está. Display, por exemplo, você pode colocar 20 imagens, ou 20 imagens, 10 imagens e 10 vídeos, e o Google vai montar dinamicamente. Então, ele não vai lhe mostrar tudo, né? Mas ele mostra, mas nessa página de informação de leilão, ele vai conseguir lhe mostrar pelo menos qual é o site que está concorrendo com você e como é que está a sua situação diante deles. Muito obrigado, viu? Tranquilo, Fabrício. Oi, Paula. Oi, sobre as palavras-chave. Todos que eu escuto realmente diz que mais palavras-chave a gente colocar melhor, né? Só que eu assisti um curso agora no YouTube, né, do Adriano Janin, eu gosto muito dele, eu sigo. E ele falou algo que eu achei interessante. Ele falou que não é interessante a gente colocar tantas palavras-chave, porque o Google ele cobra, né? Na verdade. Então, o ideal é você ser o mais específico possível e colocar pouquíssimas palavras-chave dentro do que realmente busca e depois se você perceber e precisar otimizar, você melhora essas palavras. Enfim. Depende do ponto de vista, né? Se ele está falando de você colocar palavras-chave que não tem relação com o negócio, aí você não vai colocar nunca, né? Pronto, ele colocou nem agora isso. e nem depois. Isso, Aí, pronto. é para você Por não exemplo, fugir. Agora, se são palavras-chave que têm relação com o teu negócio, como eu te disse, você colocar, por exemplo, advogado trabalhista em Curitiba, advogado trabalhista em Curitiba, preço. Usar o nome preço, é incrível como o pessoal coloca. Então, você pode usar advogado trabalhista, preço, advogado trabalhista em Curitiba, bom advogado trabalhista, lista de advogados trabalhistas em Curitiba. Você tem um monte de palavras que você pode utilizar que tem relação direta com o teu cliente. Pronto, ele e falou que você pode não utilizar. É interessante colocar essa relação toda de palavras-chave.
Depende do orçamento do teu cliente, depende do quanto você quer testar. Tá? E eu colocaria entre aspas elas. Eu não colocaria em correspondência ampla. Certo? Exato. Se você viu que tem pouca, se você viu que tem pouca procura, de frase, né? Colocaria correspondência de frase, com aspas. Se você viu que tem pouca procura para todas elas, eu colocaria todas elas. Entendi. Colocaria todas elas, e aí você vai olhando todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não, o que é que você está tendo de clique, o que é que você está tendo de consumo. Porque, por exemplo, vai ter palavra-chave lá, que a concorrência está muito alta. E você está tendo um custo por clique de R$6. Pô, bloqueia ela, tira ela. Pausa aquela palavra. Entendeu? Vai dar espaço para as outras. Mas você não vai saber se o custo dela tá bom ou tá ruim se você não comparar com as outras. Ah, eu coloquei só ela. Eu não quis colocar as outras. Aí coloquei lá, ela tá dando um custo de R$6, mas eu não estou comparando com a outra. A outra tá dando um custo de 56 centavos. Entendi. Entendeu? Então, coloca o que você puder e vai analisando dia a dia. No começo, toda campanha no começo, ela vai gastar um orçamento maior, mas isso é comum. Mas você também tem que ter um trabalho maior. Meus contratos, por exemplo, eu não faço contrato que o cliente vai me cancelar em um mês. Eu não vou deixar o cliente cancelar com um mês. Eu não fecho o contrato. Não permito. Pô, meu custo é grande, porque eu vou revisar a tua campanha todos os dias. Eu vou dedicar o meu tempo exclusivamente para você, praticamente. Ok? Gilberto está levantando a mão várias vezes. Fala, Gilberto. Falando, na verdade, são 3 perguntas. A primeira é o seguinte. Durante a mentoria... Uma por vez. Durante a mentoria do Facebook, a gente tem a facilidade de fazer campanhas com um custo muito barato, tipo R$6 por dia, sim. Já no Google, imagino que isso não acontece, né? Já que ele cobra palavra-chave. Então, muitas vezes, durante a mentoria, ele me perguntava qual era o orçamento ideal, quanto devo cobrar ao meu cliente. Aí, no caso do Google, como é que você faz? Olha, no caso do Google, eu faço a análise naquela ferramenta de planejador de palavra-chave primeiro. Mas eu não coloco menos de R$10 por dia, tá? Mas isso vai variar muito, porque é concorrência. Se a concorrência for muito alta, lá no planejador de palavra-chave, ele até vai dizer a concorrência e vai dar estimativa. Ele vai mostrar alguns valores. Ele vai dar o CPC médio, custo por clique médio. Ele vai lhe dar o lance mínimo para aparecer na primeira página. E ele vai lhe dar o lance de primeira posição da página. Tá? Então, ele vai dar, por exemplo, para você ficar na primeira posição da página, você vai estar gastando R$7 e pouco. Para você aparecer na primeira página, você vai gastar R$1 e pouco. E o seu CPC médio, o seu custo por clique médio, vai estar em R$2 uns quebrados. Então, você vai se estimar mais ou menos pelo seu CPC médio. Então, seu custo por clique médio é R$2 e pouco. Então, você vai gastar R$2 e pouco por cada clique. Tá? No planejador de palavra-chave, ele já vai lhe dar mais ou menos também o que é que tá, como é que está a taxa de conversão dentro do segmento. Mas eu costumo subestimar aquilo ali. Tá? Se ele dá 10%, eu coloco 7% no meu cálculo. Certo? Eu sei que eu consigo mais. Mas no começo de campanha, a minha taxa de conversão eu sempre tento colocar menos. Sempre tento colocar menos, porque eu não gosto de deixar falar para o meu cliente, ó, eu vou lhe dar uma conversão de 15%, 20%. Tá? Eu tenho um cliente meu que eu gero conversão a 49%, 55%. Mas eu não vou chegar para o meu cliente e dizer que eu vou fazer isso. Eu chego para o meu cliente e digo, ó, a taxa média no teu mercado é de 7%. Mas se eu conseguir 20%, meu cliente fica feliz pra porra. Né? Então, eu faço o meu cálculo a partir daí. 7.000% de taxa de conversão e pego a taxa o custo por clique médio que está naquela palavra-chave dele. Tem segmento que o custo por clique médio é menos de R$1. Então, se eu pegar menos de R$1 numa taxa de conversão de 7%, aí você calcula. Entendeu? Eu vou precisar de quantos cliques para poder gerar um lead ali? Entendi. A outra coisa é o seguinte, por exemplo, alguns alunos que já estão fazendo tráfego e estão correndo atrás de clientes, a grande maioria pega aquele cliente todo bagunçado, Instagram, escroto, o site é uma derrota, enfim.
Aí eles estão ajeitando de acordo com o aprendizado que eles estão, porque isso também não estava no escopo da mentoria, certo? Mas pela minha experiência, eu já vi que nem tudo funciona para venda direta, ou seja, aquele produto que o cara vai lá, arrasta o dedo e compra pelo WhatsApp, certo? Então, para essa turma, por exemplo, que está começando e que não tem uma experiência de site, o que é que você aconselha? Qual é a ferramenta que você aconselha para eles fazerem landing page, tentarem colocar aquele produto que não dá para ser de venda direta, tem que ter um vídeo explicativo, algum texto? Como é que você poderia aconselhar eles que estão começando aí, né, nessa parte, mesmo que seja para o Facebook, entendeu? E usando uma venda que leva, um arrasta aí, que leva primeiro a um site explicativo, para depois o cara se conscientizar e conseguir comprar, entendeu? Essa é uma pergunta difícil para mim, porque eu já trabalho com a parte também de desenvolvimento de site há muitos anos, e eu nunca, assim, há muitos anos não procuro ferramenta terceirizada. Porque, basicamente, desde que eu comecei há 12 anos atrás, que antes de eu começar com o marketing digital em si, eu já tinha experiência com criação de sites. Então, eu nunca procurei saber de sites, de outras plataformas. Eu sei que existe o RD Station, por exemplo, e eu já tive clientes meus trabalhando com o RD Station. Gosto do RD Station? Não gosto. Eu não acho que o RD é uma plataforma que tem uma boa performance em relação a aquilo que a gente viu aqui na palestra ali, com relação à performance no Google Speed, né, no Speed Sites, e também não acho que ela tem uma boa capacidade de conversão em relação a formulário e botões, mas é uma grande plataforma e que tem muitas empresas que utilizam o RD Station, entendeu? Eu acho que tem até a versão gratuita com landing page. Então, eu acho que é uma plataforma a se explorar. Seria o RD Station, mas sinceramente eu não sou uma pessoa assim, eu já usei o RD Station, mas para quem tem um conhecimento um pouco mais aprofundado com desenvolvimento como eu não gostei, mas eu sou uma pessoa com conhecimento um pouco mais técnico. Quem não tem conhecimento técnico pode gostar, entendeu? Entendi. A outra, na verdade, dá uma pergunta. Eu queria que você contasse a eles como é que você conseguiu transformar o seu site usando, na verdade, uma informação tão boa dentro dele que a parte de SEO funcionou, entendeu? Aquela coisa que você falou de criar um blog dentro dele. Aí fala um pouco sobre essa experiência aí para eles aí. O meu site da Tigres, o site da Tigres, eu tenho um blog dentro dele, tá? E eu gosto de trabalhar em cima de conteúdo, então eu crio conteúdo dentro do meu blog. Só que SEO, não sei se vocês já ouviram falar, né? O Search Engine Optimization. O SEO, ele não é uma técnica de resultado imediato. Quando você trabalha em cima de busca, otimização em sistema de busca, você tem que pensar em longo prazo. Então, você escreve um texto no seu blog ou você cria uma página lá no teu site e você tem que pensar que essa página ela vai começar a dar resultado depois de meses. E eu fui escrevendo textos pro blog da Tigres e esses textos, de repente, eu fui começando a ter acessos. E eu continuei escrevendo, na outra semana escrevi outro texto, na outra semana escrevi outro texto. E hoje eu tenho mais acessos no meu site, organicamente, do que eu tinha, por exemplo, há um ano atrás fazendo anúncio. Gastando R$2.000 por dia. Por dia não, desculpa, por mês. Então, R$2.000 por dia eu estava muito bem. Então, hoje eu tenho mais acesso organicamente do que eu tinha há um ano atrás, gastando R$2.000 por mês. Mas não é fácil. Para vocês trabalharem com blog, vocês têm que ter engajamento de realmente, eu vou ter que parar e vou criar um texto legal. Eu vou ter que ver o que a galera está procurando. Eu vou ter que entrar aqui no Google, ver o que a galera gosta de digitar, de procurar, o que tem no meu mercado. E o que eu gosto de escrever não agrada muitos.
Eu até mandei para Gilberto um texto, eu digo, ó, isso aqui, a galera do nosso meio já mandou um recadinho para mim, mandando eu apagar. Eu tenho um texto que o título dele é Não confie em gestor de tráfego para negócios locais. A galera já mandou um recadinho para mim no chat, mandando eu apagar, me xingando. É porque não leram o texto, pô. É o clickbait, na verdade, né? Então, mas funciona, velho. E quando você começa a escrever, você pensa que está trabalhando para nada. É a sensação que você tem que está trabalhando para nada, mas depois de 1 ou 2 anos, aqueles textos começam a render para você, e eles vão rendendo sem que você precise mais fazer nada. O SEO, ele dá um resultado legal, mas o custo inicial é esse. Você vai escrever texto que neste momento não vai lhe render nada, mas daqui a 1, 2 anos ele vai continuar lhe rendendo, porque o texto do SEO, ele tem essa vantagem, ele está lá, é o texto que está no teu site, ele está posicionado no Google para alguma palavra-chave que você quer, e ele vai continuar posicionado no Google, e às vezes ele vai continuar melhorando a posição no Google depois de 5, 6, 7, 8 anos. E você vai continuar escrevendo mais texto, então você vai continuar tendo cada vez mais palavras-chave aparecendo no teu site no Google. Perfeito. Da minha parte, eu só agradeço a sua citação aí da sua palestra. Eu acho que abre um horizonte para muita gente. E a gente falta uns 6 minutos para acabar, 7 praticamente. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveitem, Fernando. Rocine, alguma dúvida? Clara, Marilene, Paulo aí, também está calado hoje, Soline. Eu acho que a gente já vai chegando nesse horáriozinho. Nicolas? Eu não quero tomar teu tempo, e aí depois a gente até pode falar, porque tem coisas muito técnicas para te perguntar, mas aí a gente conversa depois. Mas, assim, primeiro, parabéns pela palestra, muito didática e rápida, né? E objetiva também. O Google Ads é um mundo, né? Então, a gente sabe que nada é tão, assim, prático e fácil de conseguir resumir, né? A coisa que eu vou conversar contigo depois é que as atualizações novas agora, né, de 2023, do algoritmo mesmo, né, do Google, que afeta bastante a coisa das palavras-chave, do SEO, enfim, e te perguntar sobre campanha local que é feita dentro do Google Meu Negócio e que a gente faz em conexão, né, com o Google Ads ali. Você tem feito, usa, gosta? Eu estou usando uma campanha específica para local, que está dando um resultado bem bacana para um cliente meu. Aí a gente pode conversar sobre isso. Tá. É uma campanha só para local, que é só o telefone, na verdade. É uma campanha de clique para telefone que está recebendo muita chamada. Aí a gente pode trocar uma experiência sobre isso aí. Beleza. Depois a gente conversa, então. Obrigadão. Fernando, quero parabenizar aí pela exposição. Eu sou leigo no assunto, mas com as aulas do Gilberto aí, eu já pude entender muita coisa. Com a sua exposição aí, eu vi o quão é desafiador ser gestor de tráfego, ser alguém que vai vender algo para um cliente que muitas vezes ele já está querendo o resultado e o resultado não vem como muitas vezes a gente pensa, né? E até encontrar o caminho das pedras para se tornar especialista em cada negócio específico, realmente vai exigir muito estudo, vai exigir muita observação, porque a gente está lidando com o dinheiro de um terceiro, né? E quando faz isso, é uma responsabilidade tremenda. Eu queria uma dica para quem tem um comércio local e que não tem um ticket médio tão alto como é o meu caso, que é uma cafeteria que está enfrentando essa crise aí desse desgoverno do nosso país. Eu sugiro fazer uma campanha específica para local. Eu não expliquei aqui sobre isso, mas é uma campanha que ela fica mais voltada para o Google Maps e para o Waze, né? Você pode tentar uma campanha de Performance Max também, que ela é a única campanha que vai para o Waze.
né? Hoje em dia o Waze não faz mais campanha específica no Waze Ads, então você tem que fazer uma campanha Performance Max para colocar lá dentro e fazer uma campanha para local, que ele vai mais para Google Maps, pessoas que estão navegando. Mas aí tem que dar uma olhadinha na região, o que as pessoas estão pesquisando e dar uma olhadinha mais a fundo sobre isso daí. Mas realmente tentar fazer uma campanha voltada para isso. Lá no Google tem essa especificação. Então, quando você seleciona lá o objetivo de campanha, quando você coloca visitas a lojas locais, quando você clica nesse objetivo, ele já vai lhe mostrar, ele vai dando passo a passo. Então, se você tiver uma conta e for clicando lá direitinho, acho que ele já vai dando o que é que você vai conseguir fazer. A sua Ele é muito agência intuitivo, consegue né? trabalhar com empresas que têm esse ticket médio pequeno ou não? Consiga, porque varia muito do que ela consegue investir, né? E às vezes o ticket médio é muito pequeno e ela não consegue investir realmente o valor ideal. Eu já recebi muita gente que não tinha realmente condição de pagar a agência e pagar o investimento. Então eu digo, olha, trabalhe realmente estudando. Eu já tive cliente que chegou para mim e disse, Fernando, eu estou precisando muito, o valor que eu tenho para investir é tanto. Eu digo, olha, não vale a pena você me contratar. Estuda e aprende, porque eu acho que essa verba que você tem, se você me contratar, o valor que vai sobrar para você investir no anúncio é muito pequeno. Então, realmente, só você dizendo, ó, eu tenho tanto aqui para investir, entendeu? Fernando, inicial seria a partir de quanto? Eu nunca sugiro você começar com menos de R$1.000 por mês investindo na plataforma e na agência. Ok. Somando os dois. É o que eu digo para todos os clientes. Tenha pelo menos separado R$1.000 por mês. Dependendo do negócio, mas é o mínimo. Tempo mínimo de quanto? Para você começar a sentir algum resultado, é de 15 a 30 dias. Que é o tempo de maturação. Lembra que eu falei a parte da aprendizagem de máquina, ensinei a vocês? A aprendizagem de máquina, ela tem esse tempo de maturação de 15 dias, é o tempo que o próprio Google pede, mas o próprio Google também diz. O tempo para você, está inclusive na certificação do Google, tem essa perguntinha lá. Qual é o tempo recomendado para você poder analisar resultados? São 90 dias. Show. Só para Eu vou análise. interromper a gravação. Eu vou interromper a gravação aqui, ok? Acho que a gente já conseguiu.